no nosso tema de hoje, que fala do lado psicológico também das pessoas, em especial do homem, mas que atinge também ao casal, ao namorado. Enfim, quando a gente fala do desempenho sexual do homem, a gente mexe muito com o psicológico dele, porque o homem leva isso como lado dele, de macho, né, da cultura, de ser o homem bom, de ser bom na cama, de ter mais de uma mulher e dar conta. Enfim, tudo isso envolve a cultura dele. E isso não vai mudar, né? Vem do avô, passou para o pai, para o filho e por aí vai. Então a gente vai falar de um assunto que trata justamente sobre isso, desempenho sexual do homem. E quando acontece a questão da impotência sexual, porque vai acontecer, o tempo é para todo mundo, a idade chega para todo mundo. Se não chegar à velhice, você morreu, já falei isso aqui. E a gente não quer isso. Doutor Alisson está conosco, ele que é urologista, doutor Alisson Castro, e a gente vai conversar justamente sobre isso. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, César, mais uma vez pelo convite, estar aqui participando com vocês. E realmente um tema que é a impotência sexual, que é um problema que afeta milhões de brasileiros hoje, né? A gente sabe muito delicado, né? Muito delicado e, além disso, acomete homens de qualquer faixa etária. A gente vê no consultório, desde crianças, pessoas adolescentes que estão iniciando a vida sexual, que em virtude daquela preocupação, daquela ansiosidade de começar a vida sexual, tem essa preocupação, essa cobrança da sociedade, muitas vezes acaba desencadeando um pouco de impotência de causa psicológica, acomete indivíduos adultos, né, e até pacientes idosos. A gente sabe que a incidência de impotência sexual é maior a partir dos 40 anos de idade, porque muitas vezes tem outros fatores associados, como o cigarro, como a hipertensão, como o diabetes, como o sedentarismo, como o excesso de peso. Então, tudo isso acaba interferindo no organismo do homem, provocando impotência sexual. Doutor, pelo avanço da medicina, da tecnologia também, hoje se comprova mais ainda o índice de pessoas que têm problemas no seu desempenho sexual com mais frequência, porque eu acredito que eles até escondem que tem esse problema, eles ficam com vergonha de falar, olha, não estou tendo um bom desempenho junto com a minha namorada, com a minha esposa, e agora, o que eu faço? Está dando para trazer o diagnóstico para mais próximo, porque eles estão buscando ajuda? Sem dúvida, a gente sabe que a impotência acomete uma grande quantidade de homens, mas ainda no Brasil é subdiagnosticado, né? A gente sabe que o número é ainda maior do que a gente sabe, que os estudos mostram, porque muitos homens eles ainda têm esse preconceito, têm o receio de procurar um urologista para fazer um tratamento. Muitas vezes ficam envergonhados, não querem assumir o problema, não querem enfrentar o problema, e muitas vezes é motivo de crises conjugais no próprio casamento, do próprio convívio familiar, porque isso causa uma certa ansiedade, inclusive até casos de depressão por causa desse problema da impotência sexual, e muitos homens ainda se sentem envergonhados e não acham que aquilo é normal ou têm vergonha de procurar um especialista, né, para diagnosticar e fazer o tratamento. Então a gente sabe que realmente o número de homens acometidos é muito maior do que aquele que a gente sabe, porque muitos homens deixam de procurar, então é uma doença que ainda é subdiagnosticada, mas eu acho que a gente está mudando essa realidade através de espaços como esse que você nos concede, através de campanhas nacionais, para conscientizar o homem a cuidar da sua saúde. Pois é, e a gente sabe que muitas vezes ele busca uma fuga que não leva a nada. Por exemplo, está passando por um problema como esse, aí vai procurar os amigos para beber num bar, mas também não se abre, aí começa a beber mais do que já bebia antes, quer dizer, já vai trazer mais problemas ainda, porque o álcool também interfere bastante, e muita gente acha que não, vou tomar mais uma dose de uísque, ou vou misturar uma bebida de repente com um energético para ver se melhora o meu desempenho, e isso não ajuda. Não, de maneira nenhuma. A impotência sexual, nós costumamos dividir em dois grupos, né? Um grupo de impotência associado a causas psicológicas, né, de causa psicogênica, que a gente chama, ansiedade, estresse no dia a dia, preocupação, pressão no trabalho. Então, tudo isso afeta o sistema nervoso e pode provocar impotência sexual. E tem uma certa frequência no nosso meio. E o outro grupo de pacientes é chamado de impotência de causa orgânica, ou seja, é aquele indivíduo que tem pressão alta descontrolada, tem excesso de açúcar no sangue, que é o diabetes, é sedentário, não pratica atividade física, tem excesso de peso, né, obesidade. Então, todos esses maus hábitos de vida e maus hábitos alimentares acabam provocando o quê? Um entupimento das artérias do pênis, que levam o sangue até o pênis, né, que o processo de ereção, ele acontece porque quando o pênis ele se enche de sangue, o sangue chega até lá, e aí você tem o processo de ereção. Se essas artérias, os vasos sanguíneos ficam entupidos, seja por causa do cigarro, por causa do excesso de gordura, o sangue não consegue chegar. Então, um homem não consegue ter uma ereção. Então, essas são chamadas causas orgânicas associadas a alguma doença de base, como hipertensão ou diabetes. E olha,
Existe a questão dos mitos, né? Que geralmente as pessoas dizem que é a mesma coisa, a da ereção e da ejaculação. E são dois fatores diferentes, né? Sem dúvida. Na verdade, existem três coisas que muita gente, o pessoal confunde. Primeiro é o processo de ereção, né? Que é em relação à potência sexual. Segundo é a libido sexual, que é a vontade de ter relação. Porque muitas vezes o homem tem vontade, ele tem libido sexual, mas ele não tem uma ereção correspondente. Então ele não perde o desejo, na verdade, porque acontece aquela questão da esposa dizer assim, o meu marido ele não está tendo mais desejo de estar comigo. Às vezes ele pode até estar tendo desejo, perfeito. mas ele não consegue ter a ereção. Exatamente. E o terceiro ponto é em relação ao orgasmo, à ejaculação, que aí muitas vezes, quando você tem impotência sexual de causa psicológica, digamos, é um indivíduo que tem muito estresse, ansiedade, preocupação no trabalho, e ele desenvolve impotência sexual. É muito comum vir associado a essa impotência sexual ejaculação precoce ou ejaculação rápida, que é aquele indivíduo, em virtude da ansiedade, quando ele, às vezes ele até obtém uma ereção, mas quando ele começa a ter relação sexual, ele ejacula muito rápido, ele perde o controle da ejaculação e em 1, 2 minutos ele já ejacula. Então é muito comum essa associação entre ejaculação precoce e impotência sexual, principalmente nos casos que existe uma causa psicológica por trás. Doutor, e quando acontece o inverso? Você falou aí da questão da ejaculação precoce, quando o paciente, no caso, demora muito a ejacular, ele também pode ter futuramente alguns problemas de impotência sexual? Na verdade, são chamados distúrbios da ejaculação. Existem vários distúrbios. O mais comum de todos é a ejaculação rápida ou precoce. Mas existem também aqueles homens que demoram muito para ejacular, chamada ejaculação retardada. Inclusive homens que não conseguem ejacular, chamado ejaculação seca ou anejaculação. Ele não consegue ejacular nada. É um problema, isso precisa ser tratado, existem medicamentos para isso, tá? E geralmente é de causa psicológica e nesses casos pode também vir associado à impotência sexual. E ele chega a ter orgasmo mesmo não ejaculando? Isso, em alguns casos sim, você pode ter o orgasmo e não eliminar, não sair nada de ejaculado, não ter ejaculação. Isso pode acontecer em alguns casos, tá? Aí existem alguns problemas que precisam ser investigados. Isso é muito comum em pacientes diabéticos. Diabetes a gente sabe que ele acontece, a gente chama de ejaculação retrógrada. O ejaculado, ao invés de sair para fora do pênis, cai para dentro da bexiga. Por isso que chama retrógrada. E aí ele tem um orgasmo, tem a potência sexual normal, mas na hora do orgasmo ele não consegue ejacular, porque o sêmen cai para dentro da bexiga. E é eliminado através da urina? Da urina, exatamente.